Se você estiver usando um fermento natural, não é o que você quer. Por quê? Porque você quer um longo processo para a geração de um produto diferenciado. E isso você precisa baixar a sua temperatura, a não ser que a sua temperatura ambiente seja Canadá, Groenlândia, um lugar muito frio. Aí você não precisa. Mas quando a gente está nos trópicos, a gente precisa, né, da geladeira para fermentar. Para quê? Para postergar essa fermentação. Porque abaixei a temperatura, mais tempo eu consigo fermentar. Nada impede de você ter um excelente pão fermentando em temperatura ambiente. O que você tem que entender é que são coisas diferentes. E aí, nesse caso, você pode até mesmo usar um fermento biológico. Não tem muita necessidade de você usar um fermento selvagem, uma cultura. A não ser que você queira muito, ou você só use isso. Então, poder pode. Basta entender o que você está fazendo. A maioria das pessoas... É recente isso na nossa vida, fermentar na geladeira, porque a gente não produz. A maioria das pessoas que faz um pão de casa ou faziam seu pão em casa utilizava somente fermento biológico, tá? E quando a gente utiliza o fermento biológico, a gente só tem Saccharomyces e ela gosta muito de fermentar em quê? Em 26 graus, 27. Então, a gente nunca tem a preocupação de colocar num universo caseiro, trabalhando só com um fermento biológico, o pão na geladeira. Então as pessoas estão acostumadas a fazer o quê? A fazer a mistura delas, fazer o pão, fermentar. E às vezes em 2 horas, 3 horas, dependendo do dia, o pão já está fermentado para assar, tá? E assim, não tem problema nenhum isso é um processo. Quando a gente quer retardar, até mesmo com o biológico, a gente também coloca na geladeira e consegue 72 horas, 48, 36, 24, 12, dependendo do processo que você está fazendo e temperatura fria que você vai colocar. Porque algumas pessoas querem acidez acética. Se quer acético, só com longa fermentação. E no frio, tá? Porque no quente, acético vai ser complicado. Vai ter? Pode ter. Se você jogar lá um centeiozinho, uma farinha integral, consegue. Mas, para trazer essa acidez acética, que é provavelmente que essa pessoa quer, só com longa fermentação. Quando eu faço uma longa fermentação com fermento biológico, somente, eu tenho geração de ácido sim, mas é mais pro lático também. E quando eu tenho uma longa fermentação trabalhada de forma a gerar um sabor lático, eu também tenho isso. Por quê? Porque eu dei tempo para o processo. Então, geralmente, essas acidezes que vocês querem é longa fermentação, tá? A breve fermentação não traz toda essa riqueza. Então, tem que ter paciência e fazer realmente a fermentação longa. O que não impede vocês de fazer fermentações breves e ter uma leve acidez.